Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Neide Maria Maia Lopes tinha 22 anos na época do caso e morava com os seus pais no Rio de Janeiro. Todo dia, enquanto fazia o seu trajeto para ir trabalhar, a Neide passava pela estação de trem Pedro II, que hoje em dia se chama Centro Brasil. Ela foi descrita como uma jovem solitária que não tinha muitos amigos e passava grande parte do seu tempo lendo, principalmente jornais. Em 1959, enquanto estava nesse trem a caminho do trabalho, a Neide conheceu um homem chamado Antônio Couto Araújo, que era um homem bastante gentil e educado. Logo, a Neide teve um interesse por esse homem, eles começaram a conversar. Com o passar dos dias, eles sempre se encontravam nesse trem, então eles foram se aproximando e em pouco tempo eles começaram um relacionamento. Eles se viam praticamente todos os dias e a Neide foi ficando cada vez mais apaixonada pelo Antônio. Certo dia, enquanto o Antônio e a Neide estavam juntos nesse trem, um amigo do Antônio viu o casal, conversou um pouco com eles e então logo adiante o Antônio desceu, ele sempre descia antes da Neide. Então esse amigo dele foi falar com a Neide e contou para ela que o Antônio na verdade era casado e até mesmo tinha 2 filhas pequenas. A Neide já desconfiava que o Antônio escondia alguma coisa, porque eles se viam todos os dias, mas era sempre no trem, né? Eles não se viam fora dali, então ela desconfiava que ele escondia alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela nunca tinha tido coragem de perguntar. Mas dessa vez, então, com o amigo dele dizendo isso, ela finalmente criou coragem e foi tirar satisfação com o Antônio no dia seguinte para ver se isso era verdade. O Antônio confirmou então para Neide que sim, ele era casado e tinha essas 2 filhas, e então a Neide se sentiu extremamente traída, ela ficou muito chateada com a situação, mas ao mesmo tempo ela não queria perder o Antônio, ela estava muito apaixonada e queria, continuar o relacionamento. Sendo assim, então, ela disse para ele que ele deveria escolher entre ela e a sua esposa e que ela daria a ele apenas 1 semana para que ele terminasse com a sua esposa caso quisesse ficar com ela. O Antônio então conseguiu persuadir a Neide, ele disse que esse tipo de coisa não era tão fácil assim de se resolver, que ele precisava de mais tempo, que era para ela ter paciência, que ele terminaria o seu relacionamento com a esposa para ficar com ela. A Neide então concordou em continuar mantendo esse relacionamento escondido e esperar mais tempo, porém os meses foram se passando e o Antônio não se divorciava da sua esposa. A Neide começou a perceber que o Antônio estava enrolando ela, sempre que ela tocava no assunto ele dava um jeito de mudar de assunto ou de dizer que precisava ali, sempre de mais tempo e mais tempo. Então ela começou a perceber que ela estava correndo o risco de, na verdade, o Antônio deixar ela para continuar com a sua esposa, e ela não queria nem um pouco que isso acontecesse. Sendo assim, então, se sentindo mais uma vez traída, a Neide começou a armar um plano para conseguir se vingar do Antônio por conta da sua rejeição. A Neide começou então a seguir o Antônio até que ela finalmente conseguiu descobrir onde ele morava e começou a observar a rotina da família dele de longe. Ela descobriu então que a esposa do Antônio se chamava Nilza e que eles moravam no bairro Piedade, no Rio de Janeiro, além também de ter aquelas 2 filhas que eram 2 meninas.
A família levava uma vida muito tranquila, o Antônio saía para trabalhar todos os dias como motorista, enquanto sua esposa Nilza ficava em casa cuidando das filhas. Depois de descobrir então a rotina da família do Antônio, a Neide teve uma atitude bastante ousada. Ela decidiu se aproximar e se infiltrar ali entre os amigos da família. Para isso, então, um dia, enquanto o Antônio não estava em casa, ela foi até a casa dele, bateu na porta e quando a Nilza atendeu, a Neide se apresentou dizendo que era uma antiga colega de escola que tinha estudado com a Nilza há muito tempo atrás, perguntou se ela não se lembrava dela. Nesse momento, a Nilza ficou um pouco sem graça por não se lembrar, então, se sentindo um pouco constrangida, ela resolveu mentir e disse que sim, que se lembrava e convidou a Neide para entrar. As duas então começaram a conversar e para melhorar um pouco a sua história, a Neide também inventou para a Nilza que estava apaixonada pelo irmão dela e se ela poderia ajudar aí, ela a conquistar o seu irmão. A Nilza, muito inocente, disse que sim, que poderia ajudar e com isso então a Neide passou a frequentar bastante a casa da Nilza, sempre com esse pretexto de conseguir se aproximar do irmão dela. Com essas visitas, então, a Neide começou a conseguir ainda mais informações sobre a vida do Antônio e da família dele. E certo dia, a Neide perguntou então para Nilza o que o Antônio mais amava na sua vida. A Nilza então respondeu sem demorar e sem pestanejar que era a filha dele de 4 anos, uma menina chamada Tânia, que era chamada carinhosamente pela família de Taninha. A partir desse momento, então, a Neide voltou as suas atenções especialmente para a Tânia e passou a se aproximar cada vez mais dela, sempre demonstrando muito cuidado, muito carinho, dava presentes, doces e levava a Tânia para passear, e com isso ela foi conquistando tanto a Nilza, a mãe da menina que confiava piamente ali na Neide, quanto também foi conquistando a própria criança. Ao mesmo tempo que a Neide ia fazendo aí esse plano de se aproximar da família do Antônio, ela continuava mantendo o caso escondido com ele, continuava se encontrando com ele e também sempre pressionando ele, a terminar o relacionamento com a sua esposa e deixar a sua família. Porém, o Antônio não desconfiava nem um pouco dessa amizade aí, falsa que a Neide vinha mantendo com a sua esposa Nilza. Até que um dia, em um encontro da Neide com o Antônio, ela completamente cheia de ciúmes, perguntou, a ele se ele realmente pretendia deixar a esposa e se ele ainda amava a sua esposa. O Antônio achou aquela situação muito estranha, porque na ocasião a Neide chamou a esposa dele pelo nome, e ele nunca tinha contado que a sua esposa se chamava Nilza. Então ele achou estranho aquilo, confrontou a Neide e ela contou ali a verdade para ele de que ela tinha se aproximado da família dele, que era amiga ali, falsa da sua esposa, e que se ele não terminasse o seu casamento, ela iria matar todos da família dele. Nesse momento, o Antônio não levou essa ameaça a sério, mesmo sendo uma ameaça muito grave. Ele achou que era só uma crise de ciúmes da Neide e que ela não apresentava nenhum risco. Então, ele continuou ali enrolando ela, dizendo que ia terminar o casamento, mas, na verdade, ele não tinha essa intenção e a Neide sabia disso. Já completamente cheia de raiva, então, e com muito desejo de vingança, a Neide percebeu que não tinha outro jeito, o Antônio não ia deixar a família dele por ela, então ela resolveu colocar finalmente em prática o seu plano de vingança. Em 30 de junho de 1960, então, a Nilza levou a pequena Tânia para a aula de manhã, como ela sempre fazia. Porém, quando deu a hora de buscar a filha na escola, a Nilza chegou lá e a diretora disse que a Tânia já tinha ido embora porque uma outra moça tinha levado ela. Nesse momento, então, a diretora disse que durante a tarde eles tinham recebido um telefonema, aparentemente da Nilza, era uma pessoa se passando pela Nilza, dizendo que não ia conseguir buscar a filha aquele dia na escola e que uma amiga iria passar lá para buscar a menina.
A Nilce então entrou em desespero porque ela não tinha feito esse telefonema, ela não tinha, dito para ninguém ir buscar a sua filha, então imediatamente ela já avisou o marido, o Antônio, sobre o que estava acontecendo e eles logo acionaram a polícia para denunciar ali, o desaparecimento e aparentemente sequestro da Tânia. Quando a diretora da escola deu a descrição da moça que tinha ido buscar a Tânia, imediatamente o Antônio percebeu que se tratava da Neide, porém ele não podia simplesmente dizer que conhecia essa mulher ali na frente da sua esposa, porque ele não queria que a Nilce descobrisse que ele tinha esse caso extraconjugal, e ele também não imaginou que seria nada sério. Ele acreditava que a Neide estava apenas querendo dar um susto nele, que no fim do dia ela iria, devolver a criança, porém infelizmente não foi isso que aconteceu. Enquanto todos procuravam pela Tânia desesperadamente, a Neide levou a menina para a casa de uma amiga dela que ficava próximo a um matadouro. Ela disse para essa amiga, que era dona da casa, que a Tânia era filha de uma amiga e que estava, cuidando da menina aquele dia, porque a amiga tinha um compromisso e tinha pedido para ela tomar conta da menina. Ela então ficou ali durante o dia inteiro com a Tânia nessa casa e quando foi por volta de 8 horas da noite, ela levou a Tânia até um mercado onde elas compraram uma garrafa de álcool. Em seguida, então, com essa garrafa de álcool, a Neide foi com a Tânia até aquele matadouro e chegando lá, ela deu um tiro fatal à menina, depois jogou aquele álcool sobre o corpo dela e ateou fogo. Depois disso, ela foi embora para sua casa como se nada tivesse acontecido. O que a Neide não sabia era que tinham alguns funcionários trabalhando ali naquele matadouro aquela noite e eles ouviram o momento, que ela deu o disparo ali, o tiro na Tânia e também logo em seguida viram o fogo. Então eles foram correndo até lá ver o que estava acontecendo, encontraram a Tânia em chamas, ligaram para a polícia, porém infelizmente quando os policiais e a emergência chegaram lá, já era tarde demais e a Tânia já estava sem vida. Quando a família da Tânia descobriu que ela já estava morta, o Antônio então finalmente tomou a decisão de contar para as autoridades que conhecia, a mulher que tinha ido buscar a Tânia na escola, que era a sua amante, e forneceu ali o endereço da casa da Neide. Os policiais chegaram então na casa dela por volta de 10h30 da noite daquele mesmo dia e a encontraram jantando tranquilamente com os seus pais. Os policiais então levaram ela para a delegacia e na casa dela eles ainda encontraram dentro da bolsa dela uma mecha do cabelo da Tânia que ela tinha cortado antes de tirar a vida da menina. Estranhamente, era como se a Neide tivesse guardado aquela mecha do cabelo da menina como uma forma de recordação ali pelo crime extremamente cruel que ela tinha acabado de cometer. No início, a Neide se declarava inocente de todas as acusações, ela disse que não tinha nada a ver com aquele crime. Os policiais pressionaram bastante ela, chegaram até mesmo a levar ela de novo lá no local do crime para ver o corpo da Tânia carbonizado, para ver se ela sentia alguma coisa e finalmente confessava o crime, mas nem assim não estava funcionando. Ela fingia que estava ali impactada e abalada por ver aquela cena, que ela não tinha nada a ver, que ela era inocente. Porém, finalmente, depois de mais de 12 horas de interrogatório, os policiais deixaram a Neide dar uma entrevista para uma rádio ali da região e foi somente durante essa entrevista na rádio que estava sendo transmitida ao vivo para toda a população que a Neide finalmente confessou o crime. Logo no início, assim que o locutor da rádio começou a entrevistar a Neide, a primeira pergunta que ele fez para ela foi o porquê que ela tinha feito aquilo com aquela criança. Nesse momento, então, de maneira extremamente fria, a Neide finalmente confessou e disse que só não tinha tirado a vida da família inteira porque ela não tinha tido tempo.
E a partir daí, então, ela contou detalhadamente o que ela tinha feito desde o plano dela, né, que tinha começado 6 meses atrás, de se aproximar da família, se infiltrar ali de alguma maneira, ganhar a confiança deles, né, e depois quando ela descobriu que o maior amor da vida do Antônio era a sua filha Tânia, ela resolveu que o seu foco seria aquela menina. Como eu disse, a entrevista foi transmitida ao vivo para toda a cidade, toda a região, então a população ficou rapidamente revoltada com o crime e assim que a entrevista acabou, já tinha várias e várias pessoas ali na porta da delegacia clamando por justiça e pedindo, né, para que a Neide recebesse a pena de morte. 4 meses depois, então, a Neide finalmente foi a julgamento. Ela foi considerada culpada por sequestro e homicídio triplamente qualificado e deveria cumprir 33 anos de prisão. Porém, ela foi liberada depois de cumprir apenas 15 anos por bom comportamento. Depois de sair da cadeia, a Neide então voltou a viver com os seus pais na zona norte do Rio de Janeiro e os seus vizinhos dizem que ela é uma pessoa muito solitária, que quase nunca sai de casa e as poucas vezes que ela é vista por aí, ela anda sempre com uma boneca que ela diz ser a sua filha. O caso, que ficou conhecido nacionalmente, ficou conhecido popularmente como a Fera da Penha. Para a surpresa de grande parte das pessoas que conhecem esse caso, o Antônio e a Nilza continuaram casados depois de tudo isso. A Nilza acabou perdoando a traição do marido, eles continuaram juntos e ainda tiveram mais 3 filhos depois de tudo isso. O matadouro, onde o crime aconteceu, foi desativado depois de tudo isso e hoje ele já não existe mais e em seu lugar foi construída uma praça em homenagem à menina Tânia. Em nenhum momento, desde o início, a Neide expressou qualquer tipo de arrependimento pelo crime que ela cometeu, muito pelo contrário. No início ela agia de forma muito cínica, né? Mentindo, dizendo que não tinha nada a ver, alegando a sua inocência. E depois, a partir do momento que ela decidiu que iria confessar o crime, ela contou tudo com muita frieza, como se não se importasse nem um pouco com o crime extremamente bárbaro que ela tinha cometido, pura e simplesmente para conseguir uma vingança contra um homem que na verdade nunca a amou de verdade. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.